Bom dia, pessoal. Bom dia, Hernando. A gente vai dar início agora à nossa programação no nosso terceiro dia da JAC online em tempos de pandemia. No nosso primeiro dia, a gente abordou questões sobre os efeitos do isolamento, de manhã e de tarde, com uma programação muito bacana. No segundo dia, no sábado passado, a gente abordou questões clínicas pela manhã e à tarde sobre relações familiares, impactos nas relações familiares ocasionados pela pandemia. Hoje nós temos também dois eixos temáticos. Agora pela manhã a gente vai ter sobre criatividade na pandemia e mais tarde a gente vai ter sobre desafios do ambiente doméstico. Agora pela manhã nós vamos ter 4 palestras, iniciando com a palestra do professor Hernando, depois eu também vou fazer uma palestra, tem a palestra da Iula e depois do Tiago Magalhães. Teremos uma programação aqui das 8 até o meio-dia, contamos com a presença de todos vocês. Esse evento, a gente teve essa ideia de realizar ele em virtude dessa situação que estamos vivendo e ficamos pensando sobre como que a análise do comportamento pode compreender diversos fenômenos que estão acontecendo em virtude da pandemia e como que a gente pode ter propostas de intervenção, propostas de acrescentar alguma forma de contribuir com a sociedade a partir dos conhecimentos que a gente tem acumulado da análise do comportamento. Então, vou só fechar uma coisa aqui. Então, esse evento nós estamos sendo apoiados por vários colaboradores. Eu gostaria aqui de agradecer a Imagine Publicações, a Evolúcio Capacitação Profissional, o Crescer Cowork de Psicologia, o IBAC, o Dias Lab, o Contínuo, o Instituto Waldenfort, o Núcleo Paradigma, a BPMC, o Atitude Cursos e o Ninho. Os parceiros estão oferecendo aí vários descontos e cortesias para cursos, sorteios de livros. Quem quiser participar dos sorteios, acompanhe nossas redes sociais, acompanhe o nosso Instagram, acompanhe a nossa programação, que a gente vai estar falando dos sorteios que vão estar rolando. Se inscreve no evento. Lá no Instagram vocês vão encontrar no link da bio o link para inscrição, o link para o canal do YouTube e todas as publicações que a gente vai estar colocando da programação e dos sorteios. A nossa programação que já aconteceu, também a gente está disponibilizando os vídeos. Todo dia tem um vídeo novo no YouTube, às 19 horas. Vai ficar lá permanentemente. Para quem não conseguiu acompanhar ao vivo ou que gostou da programação e quer rever as palestras, elas vão ser disponibilizadas aos poucos. As de hoje também serão disponibilizadas mais adiante. Tem vários vídeos muito bons já disponíveis lá no YouTube para vocês conferirem aqui mesmo nesse canal. Então, agora nós vamos dar início à programação da manhã. Nós vamos começar com a palestra do professor Hernando, intitulada Problemas, Resoluções e Crises, a necessidade da criatividade em situações problema. O Hernando, ele é um dos membros da nossa comissão organizadora, um dos responsáveis pela idealização desse evento também. Ele é professor efetivo do Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento da Universidade Estadual de Londrina. Tem bacharelado em Psicologia e formação de psicólogo pela Universidade Federal do Pará. É mestre em Teoria e Pesquisa do Comportamento também pela UFPA e doutor em Psicologia Experimental pela Universidade de São Paulo. Realizou doutorado sanduíche na The University of Auckland, Nova Zelândia, e foi bolsista de pós-doutorado 2 vezes, uma no programa de pós-graduação em Psicologia da PUC de Goiás e outra no programa de pós-graduação em Teoria e Pesquisa do Comportamento da UFPA. E é também coordenador geral do Grupo de Pesquisa em Criatividade, Inovação, Cognição e Comportamento. Então, bem-vindo, Hernando. O público é todo seu. Então, olá, bom dia, Rubilene, bom dia a todos que estão aqui, né? E bom qualquer horário que seja para quem assistir isso gravado depois, né? Então, muito obrigado pelo convite, né? Eu estou na organização, mas também fui convidado. Eu estou só ajudando a organização desses veteranos, né? Que estão trazendo esse evento incrível para a gente, é muito recompensador, né? Ver a nossa comunidade de analistas do comportamento, que a gente passou a vida falando de comportamento e tudo mais, e de repente o comportamento é o centro de uma questão global, uma questão sanitária global, né? O que a gente pode fazer? O que a gente pode falar sobre isso?
Aqui a gente está mostrando que muita coisa, né? Vários pesquisadores, profissionais que estão trabalhando, começaram a olhar, fizeram palestras e a gente está começando a falar sobre isso, né? A gente tem muito a falar. Então, é uma área que tende muito a contribuir com coisas fundamentais nessa compreensão do que é esse momento que a gente está fazendo e dos que virão no futuro próximo, né? Então, vamos lá, começar aqui a minha apresentação. Confiram se está aparecendo corretamente aí, Rubilene. Está dando para ver? Olha aí, já estou até dando spoiler. Funcionou? Perfeito. Então, Sim. vamos lá. Então, hoje, né, como a Rubilene já apresentou, a gente faz parte, eu e a Rubilene também, né? A Rubilene foi quase minha orientadora lá na FPA por muito tempo, então muito do que aconteceu aqui tem dedo da Rubilene. Ela me ajudou, né, e deu muitas soluções para os meus problemas relacionados ao estudo da criatividade dos problemas, né, que é uma coisa que eu estou estudando já há pouco mais de 10 anos, né, desde graduação, mestrado, por aí, e que nesse momento que a gente está vivendo, eu comecei a usar tudo isso, né, que eu estudei durante todos esses tempos, para entender o que está acontecendo agora, ou tentar entender, né? Dar uma interpretação comportamental para isso, nesses termos do que é um problema, o que não é um problema, né? E o que, principalmente, o que animais fazem, organismos fazem, numa situação problema, que é mais especificamente o que eu tenho estudado nesses anos todos, né? Que eu estudei resolução de problema com seres humanos, fiz com gato em casa, olha, Jambu que sempre participa de tudo, fiz com humanos, pombos, ratos, corvos, tartarugas, cheguei até a tentar com cobras e seres humanos também, né? Desenvolvimento tipo criativo. E em todos esses casos, a gente usa a metodologia geral de resolução de problemas para investigar a criatividade, ou a origem de comportamentos novos, né? E aqui, então, eu vou fazer um exercício interpretativo, nessa apresentação bem breve, da gente entender, ou tentar entender essa situação que a gente vive, essa situação sanitária extraordinária, né? De pandemia global, e como a gente pode encarar isso como um problema. Se ela é um problema, como a gente resolve problemas, né? A psicologia comparada, a análise de comportamento, tem muito a falar sobre isso. Então, a gente vai começar a fazer esse tipo de ensaio aqui. E no final vou propor toda uma nova área de pesquisa, que é uma coisa que eu tenho feito recentemente, quando a gente para ver as frestas que a análise do comportamento pode ocupar, né? Coisas que a gente pode ofertar de serviço, áreas que a gente pode, né, iniciar. A gente vê que tem muito lugar que o comportamento está lá, né? O comportamento é a coisa central daquele fenômeno e que a gente tem como atuar, né? A gente tem como intervir, tem como melhorar, tem como entender isso. Então, hoje nós vamos falar aqui de problemas, resoluções e crises, né? A necessidade da criatividade em situações de problema. Eu gosto sempre de começar com essa frase aqui, que é uma frase muito impactante, do Joy Paul Guilford, que foi um psicólogo norte-americano, foi um dos caras que deu o grande chute para frente para estudar a criatividade na psicologia, porque até a primeira metade do século XX, a criatividade na psicologia ela era estudada como um subproduto, um epifenômeno da inteligência. Ela fazia parte da inteligência, estudava inteligência e criatividade era uma das coisas relacionadas à inteligência. Esse rapaz aqui, o Guilford, foi um dos que se separou e falou, não, a criatividade é um fenômeno em si, tem relação, tudo mais, mas a gente pode estudar ela como um fenômeno da psicologia, né? E aí deu, então, um grande solavanco para essa área, para começar a estudar, que é o que a gente tem hoje em dia, que a gente vai falar um pouco. E ele tem essa frase muito impactante, de 1967, faz tempo, mas vejam como é atual. Viver é encarar problemas, e resolver problemas é crescer intelectualmente. É possível afirmar que nunca antes um número tão grande de indivíduos informados e intelectualmente capazes viveram neste planeta. Ainda assim, os problemas a serem solucionados ainda são esmagadores. 1967, fast forward para 2020, mesma coisa, né? A gente tem a educação em larga escala, universidades, projetos de pesquisa, tecnologia como nunca antes, internet, mas a gente tem muitos problemas também, né? Com cada um desses avanços, por exemplo, a tecnologia, a internet trouxe muitas coisas, mas trouxe muitos outros problemas novos que antes não existiam, né? A gente até vai falar um pouco disso. Então, viver é resolver problemas. Problemas faz parte da nossa vida. Essa definição do que é um problema, né? É uma palavra muito comum, é uma palavra que está em muitas situações e faz parte de se estar vivo, né? Encarar e resolver ou não problemas, como a gente vai ver, né? E aí, então, o problema ele tem sido um método na psicologia, desde muito cedo, né? Se você pegar até lá o Thorndike, por exemplo, aquela primeira figurinha aqui, que eu tenho alguns exemplos de como na psicologia se estudou o problema, ou a resolução de problemas, como uma maneira de entender o funcionamento psíquico, comportamental, cognitivo de diferentes organismos, né? Aqui no canto superior, olha, esquerdo, a gente tem o Thorndike, a caixa de Thorndike, que tem um gato lá dentro, né? Que ele tinha diferentes aparatos e que um dele que ele mexia lá numa alavanquinha, abria a porta e ele podia sair da caixa, né? O Thorndike, então, depurou a curva, a lei do efeito, né? A curva de aprendizagem dele. Uma situação de resolução de problemas, né? A caixa do gato era conhecida como a caixa-problema de Thorndike, né?
Então, lá no começo, isso antes de análise do comportamento, né, a gente está falando de 1912, 1907, Thorndike já estava usando esse tipo de procedimento, né, resolver problemas. Ver, se a gente colocar um animal numa situação nova, que ele nunca viu antes, o que ele faz? Como ele aprende nessa situação? Depois que ele resolve o problema, como fica, né? Então, o pessoal já estava estudando isso, era uma metodologia de ver como o comportamento inteligente, o pessoal gostava desse termo, aparecia nessas situações novas em que animais tinham que resolver problemas, né? Aqui embaixo da Thorndike a gente tem a figura clássica do sultão, né? Uma foto de 1914, por aí, ou antes disso, né? Não, 14 foi quando ele publicou, então era antes disso. Que era o Wolfgang Köhler, um dos pais da psicologia da Gestalt, que estudou resolução de problemas com chimpanzés, né? Foi um dos primeiros a quebrar muito do nosso antropomorfismo, né? E falar de comportamento inteligente em não humanos, no caso, os chimpanzés dele que ele estudou lá no Tenerife, né? Então, também é um estudo muito famoso. Novamente, a metodologia era a resolução de problemas. Ele tinha vários chimpanzés que tinham que resolver problemas em série, né, diferentes problemas, e ele ia avaliando como isso acontece, né? Isso daí é algo que influencia pesquisas até hoje, né? Também a gente tem ali do lado, olha, um clássico que é o Labirinto para Ratos, né? Essa aqui é uma versão já refinada, porque os primeiros labirintos desses do Small, que era o primeiro cara que começou a fazer isso em 1901, virado ao século XX, ele fazia com livros da biblioteca, mesmo de psicologia, da filosofia, que ele pegava os livros e fazia labirintos com os livros servindo de parede para os ratos irem explorando, né? Novamente, labirinto é uma situação de resolução de problema, né? E isso foi se expandindo para diferentes tipos de labirinto e tudo mais. Que esse daqui era tipo, como se fosse uma recriação dos jardins, né, europeus famosos, que era isso que inspirava esse pessoal a estudar os labirintos. Ou seja, a gente está há muito tempo usando o problema na psicologia como uma forma de entender os organismos, né, humanos e humanos. E, então, diante desses mais de 100 anos de pesquisa que a gente tem, o que a gente sabe que organismos fazem quando eles se deparam com uma situação problema, né? Por definição, então, um problema é uma situação nova, do Holt, do Pierre Holt, eu esqueci de colocar a referência, mas é What is a Problem? Essa referência vocês podem achar no Google fácil. Que não é fácil definir o que é um problema, tem muitas definições, muitos tipos de estudos, envolvem novidade, como o organismo se comporta, o próprio Skinner tem uma definição, que ele diz que o problema é toda a situação com que o organismo não tem uma resposta discriminada pronta para aquela situação, né? Usando todos os jargões da área, ou seja, que não tem uma resposta treinada, é aquilo que é uma situação nova, que isso é algo que a gente pode depurar de quase todas as definições do que é um problema. Ele é uma situação nova, é algo que não é rotineiro, né? Por exemplo, eu abri a porta de casa para sair, quando eu saía de casa, né, que agora é quarentena severa, não é um problema sair de casa, né? Você tem lá a chave, você tem a fechadura, você coloca e abre a porta e sai. É rotineiro. Já tive muitas instâncias disso na minha vida, com muitas portas e muitos dias indo para o trabalho. Só que, por exemplo, quando eu vou abrir a chave da porta e quebra a chave lá no buraco da fechadura, aí eu tenho um problema. Como eu vou abrir a minha porta trancada agora? Essa é uma situação um pouco comum. Eu, por sorte, nunca tive essa situação, então para mim seria novidade, eu não saberia o que fazer, e aí eu começaria, né, a inovar, né, a tentar ou desistir, né? Que isso daí é uma coisa que a gente vê quando a gente trabalha com resolução de problemas com esse método. Quais são as 3 possíveis categorias gerais, né, de comportamento que a gente encontra, que a gente observa organismos quando eles interagem com uma situação problema, né? Uma situação em que ele não tem uma resposta discriminada para resolver aquele problema e é uma situação nova, né? Um primeiro tipo de grande classe de resposta que os organismos têm nessa situação é respostas voltadas para a solução do problema, né? Que a gente pode categorizar genericamente como tentativa e erro e insight. Tenho um problema lá da minha maçaneta emperrada ali com a minha chave quebrada, que eu não consigo tirar do tambor da minha fechadura. Como eu vou resolver isso? Eu posso começar aí com uma chave de fenda, um palito, né? Tentar tudo que a gente aprende naqueles filmes do MacGyver, para tentar tirar a chave de lá, tentativa e erro, né? Ou, eventualmente, eu posso estar tentando ali ter um insight. Ah, sei lá, tem uma ferramenta que dá certo aqui que eu lembrei. Ou, vou ligar para um amigo meu que manja de fechadura, esse tipo de coisa, né? Os meus amigos que jogam com Ladino no Dungeons and Dragons, né? No RPG. Então, tem muitas soluções. Eu começo a trabalhar, a emitir respostas que estão na direção de resolver o problema. Entretanto, muitas vezes, frente a um problema, né? Outra coisa que a gente pode fazer, e os organismos fazem rotineiramente, é nenhuma resposta, né? O item 2 ali, que é a inanição, o freezing, que é, eu tenho um problema e eu não faço nada, eu fico olhando para o problema, eu travo, eu não tenho resposta, não tenho repertório, né? Se vocês pensarem no desamparo aprendido, né? Um fenômeno clássico da psicologia, que quando um animal recebe muitos choques incontroláveis, depois ele tem a chance de controlar aquele choque, de evitar ele, né? Fuga, mas ele nem se comporta, porque ele aprendeu, né, que não tem nada para fazer naquela situação, que ele não tem controle sobre ela, né? É uma situação de resolução de problema, ele tem uma resposta que elimina
um estímulo aversivo do ambiente, mas ele não se comporta, ele fica parado. O desamparo aprendido é uma maneira que a gente viu, né? Uma forma que esse tipo de inanição se cria no repertório do organismo, né? Em que ele não responde numa situação problema, garantindo novas aprendizagens. Mas não necessariamente precisa de um desamparo aprendido para isso, né? Por vários outros motivos mais triviais, a gente se depara com um problema e simplesmente não faz nada, né? Não tem nenhuma resposta. A gente pode, por exemplo, quando a gente está lá no colégio aprendendo a fórmula de Bhaskara, lembra aquela x igual a não sei o quê? Primeira vez que uma criança vê aquilo nem é um problema para ela. Vê um xizinho, uns tracinhos, é uma coisa bonita, né? Mas aquilo não controla comportamentos de fazer cálculos, de resolver uma fórmula de Bhaskara, né? Isso é aprendido. E é uma aprendizagem muitas vezes tortuosa, né? Difícil, a matemática em alguns casos. Mas isso é tortuoso porque tem muitos pré-requisitos. Você tem que aprender muitas etapas, né? Adição, subtração, toda a álgebra, até chegar lá no Bhaskara e fazer sentidos daqueles sinais, né? Ou seja, mesmo a fórmula de Bhaskara, que é aquela coisa mais trivial que a gente tem de resolução de problema, que a gente pode pensar, ela precisa de uma aprendizagem anterior para aquilo ser um problema, né? Um ser humano que vê uma fórmula de Bhaskara pela primeira vez vai olhar para aquilo, não é um problema, vai seguir a vida dele, não vai fazer nada, né? Não tem por que resolver isso, não me diz nada. Um macaco também, ou um gato na frente de uma fórmula de Bhaskara seria a mesma coisa, né? Ou seja, precisa de uma história para transformar aquele estímulo em um problema, né? Então, muitas vezes, frente a problemas, a gente não identifica que é um problema, né? Passa reto. É muito comum em relações sociais, né? Que tem uma pessoa, por exemplo, que está triste, com depressão, está ali do nosso lado, a gente não identifica nem que aquilo é um problema e continua seguindo a nossa vida, né? E vários outros casos desse tipo, em que o problema não se mostra para a gente, ou ele se mostra e a gente não faz nada, a gente fica parado, né? Em freeze. E outra também, que é muito comum, outra grande categoria de respostas que a gente faz frente a problemas, é de fuga e esquiva, né? O problema está ali, ele aparece na minha frente, eu falo, beleza, hoje não. Amanhã eu faço isso, depois eu penso nisso, ou não quero nem nunca mais saber disso, né? Que é o nosso processo clássico de fuga e esquiva, né? Ou você vai fazer outra coisa, o problema você deixa lá, você não interage com ele, você não emite respostas relacionadas com ele, né? Então, em geral, tudo isso permite uma variabilidade enorme, né? Maneiras de respostas voltadas para a solução, muitas maneiras de não fazer nada e muitas maneiras de fugir e esquivar. Mas, em geral, são 3 maneiras que os organismos, né, lidam com o problema, quando ele encontra uma situação nova. Opa, o que eu faço agora? Não sei fazer agora, nada aqui e tem uma comida que eu quero fazer, ou tem uma maneira de eu sair de casa sem eu derrubar a minha porta, no meu exemplo da chave emperrada, né? Então, lembrando que se problemas a gente encontra várias vezes na vida e a gente pode resolver dessas 3 maneiras possíveis, vai ter muita variabilidade na forma como se resolve um problema, né? E é isso que a gente vê hoje em dia, que a gente está encarando um problema de escala global, né? Covid-19 é uma pandemia, não é mais uma epidemia, que está restrita a um local geográfico, é uma pandemia. O mundo inteiro está vivendo em diferentes, né, momentos, em diferentes intensidades, esse grande problema, um problema de saúde pública, um problema sanitário, né? Que envolve muito do que a gente conhece de biologia, de virologia e coisas que nos permitem lidar com isso, né? Então, olha, a pandemia em curso é uma enorme situação-problema. Pensando lá nos labirintos de rato, as resoluções de problemas dos macacos do Köhler ou o gato na caixa-problema, são todos os seres humanos estão vivendo isso agora. A gente está numa situação que a gente não tem como escapar, o vírus está aí, já está no mundo, né? Infectou milhões de pessoas. E pessoas nas mais diversas situações possíveis têm de lidar com essa nova situação sanitária, né? E isso altera dinâmicas de relacionamento, de trabalho, de saúde, né? Medidas de quarentena, medidas de lockdown, distanciamento social, né? Físico, de você não se aproximar, evitar de aglomerações. Você tem todas essas recomendações diante desse novo cenário, né? Implicações sociais, econômicas e políticas disso estão em voga, né? Então, de repente, a gente estava lá, início do ano, fazendo altos planos para 2020. Ah, esse ano eu vou viajar, esse ano eu vou casar, esse ano eu vou fazer um mestrado, não sei aonde. De repente, vem um problema, nada disso mais é viável daquela maneira. Tudo tem que ser repensado, né? O tal do novo normal. O novo normal é um grande problema que a gente tem na nossa frente, que a gente tem um vírus de alto contágio e que a gente não tem ainda um tratamento adequado, muito menos uma vacina. Estamos trabalhando para isso, né? Uma parcela do mundo está trabalhando para isso. Mas ainda não temos. Então, é uma situação nova e não há nenhuma resolução pronta. Não é que nem sair de casa abrindo a porta com uma chave. Não é simples assim. Ninguém tem uma resposta, ninguém tem uma solução para isso ainda. Está em curso, né? Eu brinco aqui que a gente está na fase de tentativa e erro. Não veio nenhum insight ainda. Apesar de que vários, né, surgiram como propostas, mas nenhum ainda foi aquela solução mágica e tudo mais. Possivelmente não há esse ponto em que estamos numa solução mágica. A coisa é trabalho duro mesmo nas ciências biológicas para desenvolver vacinas e tratamentos adequados, como já está ocorrendo, né? Do começo da pandemia para cá, muita coisa melhorou nos protocolos e tudo mais.
os médicos e cientistas, biomédicos, mas já entendem melhor a doença, né? Como é o coronavírus e todos os seus sintomas, né? Só pensar lá no começo, a lista de sintomas que era pequena e hoje que é enorme, né? Se descobriu que é um vírus sistêmico e tudo mais. Então, esse é o problema que a gente tem. A gente tem um vírus invisível que está no mundo todo e que a gente não sabe lidar com ele ainda. E como ele é um vírus novo, não tem imunidade na população, né? Então, a gente está suscetível aí nos mais diferentes, né, envolvimentos que a gente pode ter com o vírus, né? E como é que o mundo está lidando com o Covid? Agora, pensa, a gente estava falando de organismos, de animais, né, frente a um problema individual. Agora a gente está falando de grupo, né, de uma sociedade, de uma cultura, de diferentes organismos, diferentes humanos, nesse caso, que a gente está se limitando ao contágio de humanos, que estão lidando com esse problema no mundo inteiro, né? Novamente, a gente pode ter, e a gente observa, né, que novamente vai começar um exercício de interpretação, né? Então, não tenho dados para isso, mas a gente sabe que os dados estão aí, estão fáceis de coletar, já tem gente fazendo isso. Mas a gente pode pensar no grupo lidando com o Covid, pensando em governos, instituições, pensando em organizações, e individualmente também, que tipo de respostas estão sendo dadas diante desse problema do Covid, né? Diante dessa pandemia. A gente observa também que nós, seres humanos, frente a esse problema, estamos tendo os mesmos 3 tipos de categoria, né? Pensando como grupo, que animais também apresentam, outros animais, né? Em situações de solução de problema. Tem gente que está lá buscando solução para o problema, né? Nossos biomédicos, médicos, biólogos, pesquisadores da área de saúde, de biologia em geral, estão lá, eles que estão na linha de frente produzindo vacinas, tratamentos, cuidando das pessoas. Estão as respostas pró-solução, né? Da mesma forma, no social também tem gente pensando em lockdown, em como a gente faz testagem em massa e tudo mais. Tem gente também que está tendo nenhuma resposta. A gente vê isso até em nível de governos, né? Que fala, isso não é nada, isso não é um problema, não identifica como problema e deixa a coisa andar. A conta está vindo, né? E tem gente também que está na fuga e esquiva, em negação, ou minimizando, ou várias maneiras, né? Você pode abordar isso de diferentes maneiras, mas a gente consegue, só pensar nos nossos familiares, amigos e conhecidos, trivialmente a gente consegue observar que pelo menos essas 3 categorias de comportamento geral de lidar com o problema está ocorrendo na nossa sociedade, está ocorrendo conosco, né? Conosco, com nossos parentes, colegas e tudo mais, a gente identifica. Então, meus amigos, quer dizer que tudo que a gente está estudando na psicologia de resolução de problema tem alguma conexão com o que a gente está vivendo. Então, a gente pode tirar lições e aprendizados, né, do que a gente sabe que organismos fazem numa situação problema, com o que a gente está fazendo nessa situação problema, essa situação nova, que nos impôs diversas mudanças na nossa rotina e na nossa forma de lidar com o mundo, né? E aí, então, essas 3 categorias gerais, elas ocorrem no nível individual, né? De como uma pessoa lida com o problema, né? Você vai ter um fulano que é negacionista, diz, isso não é nada, enquanto que vai ter o hipocondríaco que vai estar lá, não, isso é tudo, eu não posso fazer nada, e não deixa ninguém sair de casa e tudo mais, né? Que é o que está certo. E, então, no nível do grupo também, né? Como governos e lideranças tratam a situação. E isso, quando a gente fala de grupo, tem uns dados muito interessantes do pessoal do Organizational Behavioral Management e de outras áreas de comunicação e cooperação e de estudos de comportamento em grupo, que mostram que líderes têm enorme influência nesse tipo de processo de tomada de decisão e de percepção do grupo em relação a um problema, né? E isso a gente tem visto no mundo como diferentes líderes, em diferentes esferas, né? Como um presidente, até um líder de uma congregação religiosa, até um professor ou alguém de uma família, né? Que são modelos, isso daí guia comportamento também, né? Isso cria diferentes alternativas de lidar com o problema. Você não tem uma narrativa única nesse caso, né? Você tem a OMS, que é uma instituição que tem, né, uma instituição cultural, né, de controle, uma agência de controle, que ela nos dá alguns direcionamentos, mas isso são sugestões que diferentes lugares interpretam de diferentes maneiras e pessoas interpretam de diferentes maneiras. E isso gera confusão, né? Então, isso é uma segunda camada de complexidade ao problema. E aqui já é uma diferença enorme se a gente comparar com o que a gente estava estudando com pombo, com rato, com macaco, né? Que agora a gente está falando de comportamento social. Já não é mais só o indivíduo na frente do problema. Sou eu, com toda a minha cultura, meus líderes, meu background, para lidar com esse problema, né? Por exemplo, pensando nas sociedades, né, orientais, o uso de máscara é muito comum há muito tempo por lá. No Japão, desde os anos 80, você vê os filmes antigos, o pessoal já está lá em Tóquio, nas aglomerações de máscara, tranquilamente, isso não é novidade. Para o mundo ocidental, isso é novidade, né? A gente está, por que usar máscara, não sei o quê? Temos os negacionistas que não querem, em função de N coisas fora de contexto, né? E que isso não é novidade, né? Isso ocorre há muito tempo. Mas, novamente, a gente vê que há uma coisa da cultura. A gente não enfrenta o problema como uma tábula rasa. A gente vê que, tem uma pandemia aqui, vai todo mundo no mundo inteiro agir da mesma maneira. A gente viu que não, né?
né? A gente tem um dado empírico que diferentes culturas, com o papel de seus líderes, com o papel de informação e como se constrói a relação com a cultura e seus organismos no sentido de coordenar comportamento, você tem maneiras distintas de lidar com esse problema, né? De sentir a seriedade, gravidade, de tomar relações e tomar atitudes com relação à resolução do problema, né? Então, esse é um ponto importante quando a gente vai falar de resolução de problemas humanos, né? E até em grupos de primatas, talvez seja o caso, quando você tem aquelas hierarquias lá de macho alfa e tudo mais, né? Quem interage com o problema e quem só observa, né? Às vezes, no grupo existe essa diferenciação. Então, né, no mundo, e esse grande problema que a gente está. A gente tem essas diferentes atitudes frente ao Covid, né, em nível grupal e individual, né, coordenado como um grupo, na função de líderes e tudo mais, de informações oficiais, e de como as pessoas lidam com isso, de acordo com suas mais diversas motivações e necessidades, né. Os resultados disso são ainda parciais, né, a pandemia está em curso, mas eles já estão chegando, né, a gente já tem alguns dados de que aonde existia mais negacionismo com relação à gravidade do vírus, tem mais contágio, correlação, né? A gente não sabe se é isso mesmo, o pessoal está estudando ainda, se tem uma causalidade, mas o pessoal já está estudando isso, é uma grande big data, né? A gente tem muitos dados sendo coletados, muita coisa acontecendo, e os pesquisadores estão começando a investigar isso, né? Um enorme volume de dados está em curso, né? Só que aí entra o que a gente está vendo, né? No decorrer disso, que parece que é sempre algo implícito, porque a gente tem muito da narrativa que a gente recebe é biológica, né? O problema do vírus, de infecção e de contágio, mas tem um grande problema comportamental aí, né? Psicológico, que é como as pessoas circulam, como as pessoas entendem esse vírus, o que elas fazem com relação a evitar o contágio de seus familiares, de seus próximos, o que elas fazem com relação a limitar a circulação do vírus, né? Como tem muito comportamento envolvido. O vírus ele só existe, né, se tiver o hospedeiro, se tiver o corpo humano se comportando. O comportamento é quase como um vetor do vírus, né? Ele está no organismo, mas eu preciso me comportar e eventualmente passar, né, com uma saliva, alguma coisa para alguém ao meu redor. O vírus não está por aí, está em nós e nós vamos passando um para o outro e o comportamento é um vetor para isso, né? Mas muitas vezes na narrativa biológica isso não figura com tanta proeminência, porque o foco deles é outro e está certo também. Mas aí eu puxo a corda para a gente, né? A gente tem que estar falando disso, psicólogos e analistas de comportamento, né? E a gente tem muito para falar, né? Principalmente pensando em saúde, questões de saúde pública, questão de comportamento, questões de cultura, né? Que a gente está estudando comportamento relacionado e coordenado de diferentes pessoas num grupo, né? E nessa confusão toda que a gente tem desse problema, a gente ainda tem o que eu chamei daqui a ruidosa variabilidade da desinformação, que aí é outro problema. Além dos organismos, quando a gente está falando lá, ratos, macacos, pombos, chegam numa situação problema nova, eles não sabem como resolver, e assim como nós, ficam perdidos, né? Só que no nosso caso, a gente, como eu falei, a gente chega com uma bagagem para resolver esse problema, né? A gente não chega totalmente ingênuo. A gente tem uma cultura, tem uma história, tem um comportamento verbal. E isso influencia como a gente resolve o problema. E nessa situação que a gente tem de desinformação, a coisa fica feia. A gente cria uma nova camada de problema, porque, olha, nessa variabilidade da desinformação, na história da humanidade, a gente observa que a desinformação tem terreno fértil em períodos de crise econômicas e sociais. Por exemplo, não muito tempo atrás, o magnetismo, não estava se descobrindo o magnetismo, surgiram as mais loucas teorias conspiratórias sobre o magnetismo. Lembra do magnetismo animal, que as energias iam alterar o seu pensamento, coisa desse tipo. Eletricidade também teve gente que foi contra a eletricidade quando ela foi descoberta, né? Dizendo, não, isso não pode ser e tudo mais. Surgem teorias conspiratórias, quando não há, ou quando surge algo novo, ou quando há um período de crise, né? Os historiadores têm documentado isso rotineiramente na nossa história. Surge uma crise, surgem desinformações, surgem teorias conspiratórias, surgem fatos alternativos, coisas desse tipo, né? As pessoas começam a lucubrar sobre aquilo que lhe atrai atenção, né? E começa a ver relações que não necessariamente são as reais, né? E a gente sabe que o fantástico nos cativa, né? Então é muito mais interessante, às vezes, né, divulgar uma história fantástica do que aquela coisa mais trivial, que às vezes é o que está mais ancorado na realidade. Às vezes não, quase sempre, né? Só que o problema disso é que a desinformação, né, ela tira a atenção do problema ao criar pseudo-problemas, né, que são pitorescos. E como eu falei, tem um efeito reforçador nessa coisa pitoresca, fora do comum, extraordinária. Primeiro que eu descobri a verdade que ninguém mais descobriu, né? Então isso já tem um efeito reforçador, né? A teoria da conspiração, ela traz muito esse sentimento de você se sentir especial em relação aos outros. Né? Porque eu sei o que os outros não sabem ou não compreendem, né? Eu tenho, então, essa postura diferenciada, que gera muitos problemas, né?
Então, a gente tem um problema, só que essas desinformações geram outros tipos de problemas, né? Por exemplo, aqui no Brasil não chegou tanto essa, mas no Reino Unido ocorreu de gente culpar, né, tem nas notícias de jornais, se você procurarem isso, o 5G, tecnologia 5G de internet, como causadora do Covid, né? Ser responsável pela pandemia, né? Isso daí é uma desinformação e ela junta duas coisas que estão ocorrendo, né? Tem uma pandemia e está surgindo essa tecnologia nova, tem todo um jogo político em relação a ela, quem vai desenvolver a empresa, né? Isso se juntou numa teoria conspiratória que tinha gente acreditando e gente derrubando torres de 5G lá no Reino Unido, acreditando nisso, né? Ou seja, você tem um problema sério, tem uma pandemia rolando, gente sendo infectada e morrendo, só que nessa confusão, nesse caldeirão de ideias e coisas acontecendo, surgem esses pseudo-problemas. Ah, é o 5G, começa a inventar um outro problema. Ah, surgiu um laboratório, vamos buscar quem são os culpados. Não, já está muito mais, já tem dados claros que não surgiu um laboratório, né? Que tem uma evolução natural, como os outros vírus. Mas se encontram inimigos, se criam pseudo-problemas. Se a gente pensar na coordenação de seres humanos em relação a um problema, isso é terrível, porque você tira o foco do problema, né? A gente já tem aquelas 3 possibilidades de interagir com ele, né? Que é buscar respostas de solução, não fazer nada e fazer outra coisa. Quando você inventa ou cria pseudo-problemas ou outras camadas de problema, você aumenta o número de pessoas que vão se engajar em outras coisas, né? Que vão se engajar em achar um culpado, que vão se engajar em buscar teorias da conspiração, alienígenas, etc., que estão por causa disso, né? Então, você perde o foco naquele problema. As pessoas não têm aquele objetivo claro, né? De, opa, tem um problema aqui e é assim que se resolve. Se criam essa segunda camada que faz as pessoas engajarem com outro tipo de problema, né? E aí vem a pergunta, é possível resolver o problema nessas condições? Você acha que se eu não sei qual é o objetivo, que eu tenho um problema na minha frente, quais são as causas dele, o que está acontecendo, se eu não tiver nenhuma noção disso, estiver preocupado com outras coisas, há como resolver esse problema? Muito possivelmente não. Dado com os animais não humanos, a gente vê que se um pombo, por exemplo, que tem que resolver um problema de empurrar uma caixa para picar numa banana, mas se ele nunca empurrou uma caixa, ele nunca vai resolver esse problema, né? Isso não é nenhum problema para ele. Da mesma maneira, se a gente está preocupado com outras coisas e não com a pandemia, com as questões que a gente sabe de virologia hoje em dia, né? A gente não tem como lidar com esse problema. A gente não tem repertório para isso, né? Ou a gente até tem, mas está emitindo outros tipos de respostas dadas esse controle de estímulos que está aí, né? Que é essa coisa pitoresca de teorias de conspiração e desinformação, né? Então é complicado. A gente vê que no ser humano, né? A gente está lá com os animais não humanos já é difícil ver esse tipo de resolução de problema engajada, né? Requer muita aprendizagem. O ser humano é mais ainda, porque a gente tem essa camada verbal e social que, apesar de que deveria nos ajudar e nos ajuda, né? Porque a gente tem algumas respostas rápidas, né? A OMS chegou lá e outros médicos e tudo mais, né? Estão desvendando e tentando organizar isso. Mas você tem também essa outra camada que é muito difícil, às vezes, da gente identificar o que é e o que não é ancorado na realidade, né? Nesse momento, ainda mais com coisas novas acontecendo o tempo todo e nessa situação de novidade, né? Então, a novidade, essa situação, o problema, ela inspira a criatividade, né? A criatividade ocorre de todas as maneiras possíveis, inclusive para criar teorias das conspirações, como essas, né? Então, a pandemia é um grande problema mundial que está ocorrendo agora, mas essa nossa forma de vida globalizada, de grandes viagens, que todo o nosso mercado é globalizado, a gente tem coisas da China, da Índia aqui, dos Estados Unidos, do Brasil, toda a América Latina na nossa mesa, na nossa casa, então tem essa grande circulação de bens e pessoas. A gente sabe que pandemias serão rotineiras, essa é uma de muitas outras que virão, quando e como não se sabe, mas é dado que sim, né? Tanto que essa já era prevista por muitos modelos há muito tempo, né? E aí vem a pergunta, o que a gente aprendeu com as pandemias passadas, pensando em grupo? Muita coisa no que diz a um grupo específico, grupo de cientistas, né, de conhecimento científico. Por exemplo, desde a gripe espanhola até aqui, muita coisa aumentou, né? A gente sabe como o vírus funciona, a gente tem antivirais, a gente tem mais vacinas e tudo mais, que na época da gripe espanhola nem se sabia o que era um vírus direito que estava acontecendo ali. Tanto que até o nome, falando em desinformação, né, gripe espanhola é uma desinformação, é fake news, está aí já centenária, porque você pensa, gripe espanhola, então ela é da Espanha. Não, ela não se originou na Espanha, não tem nada a ver com a Espanha. Os historiadores já acharam ela mais ali que ela se iniciou nos Estados Unidos, na área rural dos Estados Unidos, se espalhou pelo mundo. Só que na Espanha era onde ela era noticiada, né? Porque pensando quando ela ocorreu durante a Primeira Guerra. Então, os outros países estavam focados em guerra, né? Ah, morreu tantos ali, é guerra, só aquelas outras tragédias. E a pandemia era minimizada, até por efeitos de guerra, né? Para não espalhar que os jovens estão morrendo nas trincheiras e por uma pandemia, por uma doença que não se conhece. Então, não se veiculava informação em muitos países, mas na Espanha, que estava meio fora dessa confusão, era só o que se falava. Então, as notícias vinham da Espanha. Então, se criou, é a gripe espanhola, né? Que não tinha nada a ver com o local de origem, né?
E tem outros causos dessa época também que diziam que era por causa que lembrava as castanholas do pessoal rangendo os dentes e tudo mais. Mas, novamente, vejam, a gente não aprendeu muita coisa de lá para cá pensando como grupos, né? Porque naquela época, se vocês forem ver relatos históricos, tem uma notícia da BBC até bem documentando isso bem completo, tinha gente que naquela época se negava a usar máscaras, falava, não, meu direito de liberdade é o máximo. Eu não posso usar máscaras porque nem se sabe se isso é eficaz. Exatamente o mesmo discurso que a gente vê circulando por aí, né? Um discurso bastante irresponsável, né? E um discurso que ele tem a ver com o que a gente vai falar um pouco, que adiciona essa camada, né? Que ele não se ancora na realidade, né? Então, a gente aprende de uma pandemia para outra, sim, mas em grupos especializados, né? Grupos de cientistas, na biologia, porque se sabe hoje em dia de um vírus lá de 1912 para cá, é um outro universo, né? Outras tecnologias, outras maneiras de abordar isso. Mas, como grupo, parece que a gente está repetindo muito dos erros que se ocorreram lá, que muito certamente ocorreram antes também, né? E, nesse sentido, falta muito a gente ter um entendimento de que resolver problemas faz parte da nossa vida, né? Então, talvez o ensino de resolução de problemas, que é nada mais do que o ensino crítico, né? Que é aquele ensino não passivo, né? De só observar as coisas, mas de pensar e propor novidades, pode ser um caminho para a gente pensar nisso, numa educação mais voltada para a resolução de problemas, como uma maneira de vacinar intelectualmente contra a desinformação, né? Buscar fontes e tudo mais, né? E nisso tem entangled, né? Junto com isso, o controle dessa desinformação, né? Porque hoje em dia a fala, os grupos, as redes sociais é um território livre, né? Você aceita as coisas, os maiores absurdos lá, quanto as coisas mais relevantes também. Tudo pode ocorrer lá, e isso controla comportamento. E a gente vê que numa situação dessa, isso é perigosíssimo, porque a gente precisa de comportamentos coordenados para atingir um objetivo. E essas desinformações, elas estão lá como ruptura disso, né? São ruídos que ficam dificultando esse tipo de trabalho, né? E nesse sentido, entender como os organismos se comportam em relação a problemas, nos dá algumas pistas de como a gente pode lidar com isso, adicionando, né, essa camada do comportamento verbal que a gente tem. E aqui eu faço, então, uma elucubração minha, do que eu tenho pensado, né? Porque eu tenho migrado da criatividade para um pouco da burrice, que seria o outro lado da criatividade, a ausência total dela, né? Eu vejo que muitas vezes a burrice nos estudos clássicos, né, de filósofos e tudo mais, ela é muito ligada à tragédia, à tristeza, coisas desse tipo, por N motivos, como alguns que a gente vive hoje, né? Então, eu coloco aqui uma percepção minha, que era, no velho mundo, eu acreditava que alguém estar 100% certo sobre o assunto era tão improvável quanto alguém estar 100% errado sobre algo. Qual era a moral da história, né? É que a gente, quando alguém descreve, por exemplo, eu e fulano, a gente tem um camarão na nossa mesa. Eu vou descrever o camarão de um jeito, ele vai descrever de outro, de acordo com a vida dele, com as palavras dele, com a língua dele. Só que é o camarão que está ali na nossa frente, a gente está falando de camarão, né? Então, por mais que um esteja completamente errado, por exemplo, um diz que o camarão é de água doce, outro de água salgada, e vai saber qual que é o camarão, né? Um dos dois vai estar certo. Só que, ainda assim, a gente está tocando algo que está ancorado na realidade. É o camarão que está ali na minha frente, né? Eu estou falando de algo que está ali, que pode ser observado por outras pessoas, que a gente pode entrar num consenso. Só que hoje em dia, né, eu acreditava nisso, que não, se alguém falava alguma coisa, ele não pode estar 100% errado. É tão improvável que ele está 100% certo. A gente tem que agrupar essas visões e buscar uma coisa mais complexa. Só que a desinformação, do jeito que ela anda, ela me impossibilita de continuar acreditando nisso. É sim impossível estar 100% errado em um assunto, né? E se isso for um problema, a gente tem uma grande barreira para a solução. Só pensar nos 1000 terraplanismos que ocorrem, a minimização da doença, não entender como é um vírus, né, como funciona um vírus, você pode estar completamente errado, né, nesse tipo de como você lida com esse problema. E isso é terrível, né? Isso é terrível quando a gente pensa na solução de problema, que você tem, então, um monte de organismos, um monte de indivíduos, organismos, né, que estão lá se comportando, carregando vírus e que muitos nem sabem como funciona isso, ou minimizam isso, ou não tem como lidar com as informações que chegam até ele, né? Faltam repertórios pré-requisitos, que a gente chama, para compreensão do problema, para entender o problema como um problema mesmo, né? Novamente, é pensar na fórmula de Bhaskara, né? A criança diante da fórmula de Bhaskara, aquilo não é um problema. Para muita gente, a pandemia também parece não ser um problema, por N motivos, né? Que podem ser desde motivação, negacionismo, falta de informação ou necessidade mesmo, né? A gente tem pessoas que não têm a oportunidade de ficar em casa, em home office, tem que ir para a rua, se expor e tudo mais, né? Que são problemas estruturais da nossa sociedade, como ela lidou com isso, pensando em grupo, né? E aí, então, a gente tem um problemão, meus amigos e amigas, porque sem um critério de realidade compartilhado, ou seja, o camarão na minha frente não vai ser o mesmo camarão na frente do fulano, que não vai ser do terceiro, um problema pode não ser um problema para uma parcela significativa da população, né? Ela não enxerga aquilo como problema.
E isso é terrível quando a gente pensa em como eu vou coordenar esse grupo se o grupo não compartilha dessa mesma realidade, né? Elas não têm o mesmo objetivo, nem veem aquilo como um problema. Caldo para confusão, que é o que a gente tem, né? Então, não se tem essa resposta coordenada. Aquela resposta coordenada que a gente vê, surgiu um grande problema no mundo, vamos todos nos unir e dar as mãos para resolver, só em filme e utopia, porque os seres humanos têm os comportamentos mais variados possíveis e os entendimentos mais variados possíveis. Essa é a grande lição que eu levei de estudar o comportamento humano. A variabilidade é a lei, é a regra, né? Se o ser humano pode fazer, tem um deles fazendo. Tenha certeza disso. Em algum lugar, em algum momento da história, alguém já fez ou tentou fazer, né? Desde as coisas mais extraordinárias, brilhantes e magníficas que a gente pode ter na nossa cultura, até as coisas mais terríveis que podem ocorrer, né? A nossa história documenta muito bem isso, né? Então, essa situação que a gente está nessa observação de como a gente pode se comportar, a gente está se comportando de todas as maneiras possíveis, pensando em grupo, né? No mundo, lidando com essa pandemia. E aí, então, eu queria, falando um pouco dessa realidade compartilhada, de quem entender ou não o problema, compartilhar com vocês de um momento quando eu, Jujuba, foi um sujeito experimental meu na Escola Experimental de Primatas, lá na FPA, com a Rubilene, né? Quando, em um momento, num experimento do meu mestrado, eu e o macaco, nós não compartilhamos de uma mesma realidade. Para dar um breve panorama de como, mesmo numa relação desse tipo, é possível a gente não compartilhar da realidade, não ter um entendimento sobre o que está acontecendo ali. Então, o que aconteceu? Isso aqui foi um experimento, está publicado lá na Animal Cognition, que tinha um macaco prego na escola de primatas, aquilo ali sou eu, no sol de meio-dia de Belém, que não é pior que o sol de Londrina, eu descobri agora. De Londrina é pior, dependendo da época do ano. Ali, com uma caixa translúcida segurando, dentro dessa caixa que tem um pedaço de madeira, e o Jujuba, que está ali do outro lado, com uma ferramenta que é tipo uma peneira, né? Que ele pode usar para pescar essa caixa. Então, só que no começo da sessão, olha, primeiro quadro ali do topo superior esquerdo, 002, eu estou colocando a caixa e ele já está lá com a peneira dele tentando pegar, me dá a banana. Tá, só que uma peneira só, ela não alcança na distância que eu coloquei. Ele tinha, então, olha, no segundo quadro para cá, ele tinha que encaixar essa peneira num tubo para aí sim fazer uma ferramenta com alcance suficiente para ele pescar a caixinha com a banana. Só que o que aconteceu? Os dois quadros aqui de baixo, do meio, no 0,35 ali em diante. Ele encaixa a ferramenta, pá, e ele fica com a ferramenta e olha para mim, ele olhou até para a câmera nesse quadro, tá vendo? Ele está olhando para a câmera, e ele está esperando o reforço dele, a comida, e não pegar a comida que está na caixa. Por quê? Porque o treino disso, eu treinei de forma independente, ele encaixar varetas, né? Ele encaixava várias ferramentas diferentes, batom, pedaço de bambu, ele pegava dois pedaços e encaixava. Só que no que ele encaixava, a gente dava banana para ele. Encaixou, toma reforço. Encaixou, toma reforço. Da mesma maneira, ele tinha só o negócio para pescar, né? A peneira e a caixa, e só com a peneira ele pescava a caixa. Só que nessa situação nova, que ele nunca viu antes na vida, foi uma situação de resolução de problema, ele tinha que encaixar duas ferramentas e ir pescar. Só que a história dele foi qual? Quando eu encaixo duas ferramentas, eu espero comida. E foi o que aconteceu nesses dois quadros aqui. Então, a realidade do Jujuba era, opa, encaixei a ferramenta, acabou o problema. Cadê minha comida? Então, ele fica, olha, de 35 segundos até 1 minuto, que para o macaco é muito, porque o macaco prego está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Esperando a comida dele. Cadê esse diabo do experimentador que não me dá a minha comida? Olhou para a câmera que estava filmando, cadê? Até que extinção, né, entra em vigor, extensão do comportamento operante, por ressurgência, então ele pega as duas ferramentas e pá, resolve a situação. Isso daí a gente manipulou a quantidade de treino, isso daqui ocorre quando a gente treina os dois repertórios com a mesma quantidade de treino. Se você treinar mais um do que outro, isso muda, né? Por exemplo, se a gente treinar mais o encaixar, ele já começa encaixando e já prontamente resolve. Isso aqui foi quando treinou igual, né? Tem várias manipulações disso. Mas qual é a lição disso aqui que eu estou mostrando de quando eu não compartilhei essa realidade com o Jujuba? Isso não era um problema para ele, ou era um outro problema. O problema dele era juntar a ferramenta, esperar que eu desse a comida para ele. É esse meu problema. O que está acontecendo? Eu estou fazendo aqui, não tenho mais nada para fazer. Então, a gente não estava compartilhando disso, até que, de repente, ali ele se tocou, né, pela extinção que aquilo ocorre. O que é interessante disso aqui para a gente pensar nessa situação de problema? Muitos indivíduos não estão vendo isso como um problema, mas eles podem enxergar isso como, geralmente, quando contingências próximas, né, um parente que está no hospital, alguma coisa muda que você começa a enxergar aquilo. A gente tem indício na psicologia comparada de que como isso ocorre no comportamento. Inclusive, basicamente, nesse exemplo do macaco, foi o treino anterior. Um determinado treino, uma determinada exposição a contingências produz um tipo de resolução de problema. Muito certamente é isso que ocorre com seres humanos, adicionada essa camada verbal, né? Além da minha interação com o mundo, é como eu entendo o mundo a partir do que as pessoas estão falando, então toda a desinformação em jogo, né? Mas isso aqui está muito longe do que é uma pandemia e tudo mais. Vocês percebem que tem uma essência de como a gente percebe um problema ali,
Nesse caso, se o animal não percebe que tem um problema na frente dele, ele não resolve aquele problema, ele vai fazer outra coisa. Apesar de que eu, lá, os experimentadores, né, a gente desenhou tudo certinho. Isso aqui é um problema. Para mim era, mas para o Jujuba não. Isso é o que a gente vê hoje em dia. Para mim, a pandemia é um enorme problema sanitário que a gente deveria estar dando as mãos e todo mundo lutando a favor disso e sendo minimamente empático com quem é com o grupo de risco ou quem não quer, não pode se expor a isso, né? Mas também tem gente que já acabou a pandemia, né? Que está circulando normalmente por aí, já está com outros problemas, né? Só que, infelizmente, a pandemia não acabou, então você pode voltar na vida dela. Como voltou para o Jujuba lá, que ele tinha que pescar com a ferramenta encaixada, né? Para o Jujuba foi bom, porque ele ganhou uma bananinha lá, né? Quando ele resolveu o problema. Para os seres humanos, na pandemia, não vai ser bom, vai ser uma infecção e disso não sai nada bom, né? Então, já na reta final, o que a gente, pensando como analistas do comportamento, diante de todos esses dados que a gente tem, de todas essas áreas que a gente conversa, de tudo que a gente sabe de como o organismo resolve problemas e do efeito do reforço nisso, o que a gente pode pensar nisso? De imediato, só as coisas que estão sendo faladas neste evento aqui, como, né, como resolvo problemas de casa, como eu posso organizar minhas habilidades de estudo, como eu posso cuidar de uma criança diagnosticada com TEA em casa. A gente tem vários, né, desses exemplos práticos que a gente tem como lidar e amenizar ao resolver hoje em dia, diante desse problema. A gente já tem isso estruturado. Mas a gente pode ir além, né? A gente pode ter uma psicologia operante de problemas sanitários, né? De pensar em como a gente pode coordenar comportamentos, ou pelo menos informar devidamente cidadãos que circulam numa sociedade, a como comportamentos de evitar proliferação de vírus, comportamentos sanitários adequados. Lavar a mão, meus amigos, parece uma coisa trivial, mas a gente lava pouco, deveria lavar mais. E mesmo lavar a mão é um avanço recente, né, da história sanitária do ser humano. Por muito tempo não se lavava a mão e as infecções eram as mais variadas e brutais possíveis, né? Então, vejam, isso hoje em dia já é algo padrão, a gente ensina nossas crianças a lavar a mão, mas tem muitas outras coisas que a gente pode ensinar também, né? Muitas outras coisas que a gente pode ter esse tipo de conscientização, ou mesmo de estruturar o ambiente de maneira a evitar ou minimizar isso, né? Então, na nossa área, a gente pode pensar, né, no ensino de resolução de problemas aplicado, né? Por exemplo, um dos processos relacionados com a resolução de problemas é a recombinação de repertórios, que é com a organização do ambiente, uma situação-problema, um organismo que está naquela situação, ele recombina duas experiências que ele teve na vida em momentos distintos, né? Aprendi o A há 10 anos atrás e aprendi o B ontem. Seria uma situação-problema em que eu junto A e B numa sequência e resolvo. Isso ocorre trivialmente com seres humanos. A gente vê com pombo, rato, macaco e tudo mais também isso acontecendo. E a gente pode treinar isso, a gente pode treinar indivíduos que são recombinadores, né? Tem, inclusive, escolas, tem uma escola em Seattle, que é a Morningside Academy, que o currículo dela, ela é gerenciada por analistas de comportamento, né, estão lá, e o currículo dela é o que eles chamam de aprendizagem por descoberta, né? Você não tem um currículo que te ensina para a prova, mas você aprende diversas habilidades pré-requisito, e numa situação problema organizada pela equipe educacional, a criança vai lá e recombina aquelas habilidades, né? Ele aprende fazendo, uma coisa você não se ensina aquela resposta para um problema, você ensina o indivíduo a alcançar a resposta por ele mesmo, dando os pré-requisitos para ele, que essa é a parte educacional programada, né? Uma ideia bem legal e que ocorre, já está ocorrendo pelo mundo, né? Essa é uma escola que está desde os anos 80, pelo menos, mas tem muitas metodologias surgindo nesse tipo. Na pedagogia, a aprendizagem por descoberta está em voga, é bombando, né? E, nesse sentido, entender as dinâmicas sociais e o papel do comportamento verbal na resolução de problemas e na percepção de problemas é algo limite conceitual que a gente está. E eu jogo aqui a provocação. Uma cultura resolve um problema, né? A gente fala dos indivíduos, mas no problema sanitário a gente pode medir. A Nova Zelândia lidou melhor do que o Brasil nessa pandemia. Vários motivos envolvidos desse tamanho, de extensão do país e tudo mais, né? E as medidas comportamentais também, né? Mas a gente pode falar que uma cultura lida melhor com um problema sanitário que outro? Talvez. Temos uma área toda para investigar, né? Então, se parametrizar direitinho e operacionar, dá. O pessoal da historiometria faz isso. Eles fazem a historiometria é uma área de estudo histórico baseado em evidências históricas para tirar dados quantitativos disso, né? Por exemplo, eles pegam lá o Mozart e outros gênios famosos na música erudita. Que tipo de educação eles tiveram? Que tipo de pais eles tiveram? Que tipo de escola eles frequentaram? E eles tiram, então, né, uma média disso, do que gera um gênio, uma pessoa mais criativa ou não. E eles fazem isso com nações também. Comparam, o Japão, na época da guerra, com os Estados Unidos, com as patentes e tal. Então, se faz muito isso, né? Então, é um estudo embasado em dados de cultura, né? Por isso que é historiometria, em comparação à historiobiografia, né? Outros tipos de história mais tradicional. Então, a gente tem vários limites conceituais, mas se a gente vai falar
de resolução de problemas humanos, a gente tem que lidar com o social, com essa cultura, que gera desinformação, né? E aqui, então, eu jogo uma coisa que eu estou começando a fazer, né? Que se a gente olhar nessa forma operante de lidar para crises e problemas, né? Encarando um problema como um lugar, é o lugar da necessidade da criatividade, é o problema, e problemas encaramos todos os dias com diferentes intensidades. Tem um rapaz muito famoso na psicologia, o Cantor, quem conhece behaviorismo conhece o Cantor, ou deveria conhecer, né? O pai do interbehaviorismo, um dos muitos behaviorismos, em que ele tem um livro pouco falado, que é o Tragedy and the Event Continuum, que ele faz, então, uma psicologia das crises e tragédias. E ele faz isso baseado no interbehaviorismo dele. Eu ainda não li o livro, eu já comprei, estou esperando chegar, mas é o próximo passo que eu vou dar, né? Já dando uns spoilers aqui. Porque eu acredito que a gente tem, sim, muito a contribuir para isso. Se tornou o momento em que a gente tem que contribuir para isso. E a gente sabe que isso vai retornar no futuro. E cada um dos tipos de ação que a gente pode ter de controlar, de informar melhor e evitar contágio, são vidas em potencial salvas, né? E a gente tem muito a oferecer nisso. E era isso que eu tinha para falar, né? Aqui estão meus contatos de ResearchGate, já escrevi muito sobre isso, quem quiser ler lá. E tem o nosso grupo, o Criacon, no Facebook, quem quiser seguir também, que a gente sempre fala das palestras, tudo que está ocorrendo de criatividade no nosso grupo, né? Então era isso, muitas polêmicas, né? Muita coisa, foi uma grande interpretação da área, né? De olhar tudo isso que eu vi meus macacos, pombos e corvos resolvendo e o que a gente está fazendo nessa situação. E que a gente vê essa variabilidade absurda. E se a gente parar para olhar para a situação, a gente consegue identificar quais são as origens, as raízes dessa variabilidade, né? E a gente pode pensar em intervenções, em maneiras de mitigar problemas e por aí vai. Certo? Acabei, Rubinei. Obrigada, Hernando. Fantástica essa tua palestra. Eu acho que tu conseguiste dar um panorama geralzaço de muitas questões, né, comportamentais da pandemia, um cenário apontando para diversas direções. É uma situação complexa, é uma situação que afeta a sociedade inteira, o mundo inteiro, em todos os setores, né? A nossa geração nunca viveu algo parecido com isso antes, desse nível. E a gente precisa fazer um esforço para tentar compreender isso e tentar contornar várias situações. Mas só o esforço de compreender já é uma tarefa muito complexa. A gente ainda tem dados muito preliminares, sobretudo, para conseguir fazer afirmações tão contundentes e dizer que a gente compreendeu. A gente está, na verdade, explorando ainda isso, explorando caminhos e tentando reunir essas informações e discutir e trocar essas ideias que a gente tem feito aqui ao longo desses sábados. E aí eu achei muito bacana tu trazer o estudo do Jujuba, né, e falar sobre como que é a variabilidade, né, dos organismos e como que cada organismo reage de uma forma diferente a depender da sua história, né, e como que a gente está vendo as pessoas reagindo de maneiras muito diferentes, né, e no experimental a gente vê muito isso. Acaba que, olhando esse teu panorama aqui, eu fiquei pensando que quando a gente fala de criatividade, na verdade, a gente está falando de tudo em relação ao comportamento. A gente está falando de comportamento novo, né? De comportamento diante de situações novas, situações, problemas que surgem sempre. E o quanto que a história pesa muito na forma de você reagir diante de uma situação, problema. Então, quantas vezes em situações experimentais a gente planeja um experimento bonitinho, esperando um certo tipo de comportamento do sujeito, e ele faz um negócio completamente diferente. E aí você tem que buscar estratégias metodológicas para descobrir o que é que está controlando realmente o comportamento daquele sujeito em virtude da história dele. Então, esse teu panorama foi sensacional, assim, para a gente, e acho que toca, em alguma medida, em todas as outras discussões mais específicas que a gente tem feito aqui, ao longo desses dias. Olhando aqui o YouTube, nos comentários, o pessoal aqui dizendo que a palestra foi muito boa, que foi excelente, que passou boas informações, que foi esclarecedora. O André Thieme achou engraçado o teu comentário sobre se tem alguma coisa que um ser humano é capaz de fazer, alguém já fez ou alguém já tentou fazer. Ele colocou aqui quase 7 bilhões de pessoas, vai ter pelo menos um fazendo. Né? A gente não pode pressupor... E no tempo ainda, né? Você pega o pessoal do passado também, o pessoal que fez na Idade Média lá atrás, aconteceu. Não só esses 7 bilhões de pessoas que estão em vida, né? Mas todos os bilhões anteriores. Então, como imaginar que ninguém já fez alguma coisa? E aí tem umas perguntas aqui. O Pedro Cabral, ele está perguntando
Há estudos em pesquisa básica que comparam a maneira como humanos individualmente resolvem problema com a maneira que grupos coletivamente resolvem problema? Tem vários. Esse pessoal da psicologia cognitiva tem muitos estudos desse tipo, que eles chamam de pliance, compliance, que é tipo, se tem só de ter um observador na sala observando alguém resolver um problema já muda tudo, né? Aí tem vários estudos de confederados, gente que estão lá envolvidas, estudos de geração. Tem um que é muito bom, que é da Calder, que era um experimento que eles tinham que fazer um aviãozinho de papel num laboratório. Só que era um grupo de pessoas que decidia qual era o aviãozinho de papel mais aerodinâmico. Só que eles iam tirando pessoas desse grupo. E eles viram, então, uma cultura acumulativa, de que ficava coisa de gente que saía, que acabava de entrar, que já estava replicando automaticamente coisas do que ia ficando no grupo. Até que trocou o grupo inteiro e se mantinha lá o mesmo design do papelzinho lá, naquele grupo lá, que nem era o mais eficiente, se eu não me engano. Não lembro, tem que ler esse artigo. Mas eu posso mandar depois, que eu não tenho a referência agora. Mas tem vários estudos desse tipo, sim. E é bem diferente a maneira como a gente lida com o problema sozinho e quando a gente está em grupo. E sendo grupo, quando tem alguém mesmo lá, e até mesmo no verbal, né? O Guerin tem muitos desses trabalhos, né? De como a gente nunca está sozinho, mesmo que pensando, né? Porque quando eu estou pensando na minha língua materna, com as referências que eu tenho, com quem eu aprendi, né? Então, eu estou aqui conversando com muita gente, inclusive muitos deles mortos, né? Como o Skinner, que está sempre aqui, desde aqui atrás, na minha orelha, né? Então, tem muito, sim, é uma área que ela, na análise de comportamento tem alguns estudos, né, da cultura, aquelas microculturas de laboratório que tocam nisso, de cooperação, mas os cognitivistas têm muitos estudos interessantíssimos disso, né? E as metodologias são bem avançadas e refinadas nisso. Na análise do comportamento, a gente tem algo que seja comparativo, né? Que é a pergunta aqui, se tem essa comparação. Não sei, acho que comparativo é difícil, né? Porque parte de epistemologias totalmente diferentes, a gente está começando, eles já estão fazendo isso há muito tempo, a gente tem muito que aprender com eles ainda. Tanto que muitos desses experimentos de microcultura, do pessoal da cultura, é inspirado em estudos de cooperação e outras áreas, né? Então, a gente está nesse momento ainda. A própria pesquisa básica que a gente vem desenvolvendo na área de recombinação de repertórios tem uma influência histórica, metodológica da cognição animal, né? da inovação. A gente tem vários rótulos, na verdade, dependendo da área, para falar sobre fenômenos relacionados à criatividade, à recombinação de repertórios, à resolução de problemas, aquelas 1000 palavras-chave que a gente sempre usa para incluir todo mundo. Exatamente. Tem outra pergunta aqui do Nicolau. Não é bem uma pergunta, é um comentário. Ele fala assim, parece que tem muito de modelação na forma como pessoas resolvem problemas. Aí ele coloca entre aspas assim, não sei o que fazer, vou fazer o que todo mundo está fazendo. Sim. Tem muito de modelação? Tem. E até então, não sei nível individual, mas esses estudos que tem com líderes, né, em organizações e instituições mostram exatamente isso. A gente vê isso muito nas redes sociais, né? Hoje a gente tem um homem de comentário de Facebook. Você vai lá no comentário de notícia da Globo, do Estadão, qualquer noticiário que seja, você vai encontrar o mesmo comentário, igualzinho outra pessoa fazendo. Às vezes é robô, né? Mas muitas vezes a gente tem aquela mensagem padronizada de gente falando, geralmente de tons políticos, ideológicos, desse tipo, né? Tem até um filósofo espanhol, o Ortega y Gasset, que fala disso, que é o homem-massa, que a gente tem na nossa sociedade urbana, era um problema urbano para isso, ele está falando em 1920, ali, né? Na primeira pandemia, em que ele dizia que os seres humanos não têm muito tempo para pensar, né, nas coisas do dia a dia. Se o cara está na trincheira, está na guerra, tem que se preocupar com a pandemia, com o salário que ele vai pôr. Então, muitas vezes se replica o que já chega pronto. E hoje em dia no WhatsApp a gente recebe prontas mais variadas teorias da conspiração, novidades, fofocas e fake news, né? E então, muitas vezes a gente só replica isso porque a gente não tem tempo de parar e ficar, será que é verdade isso? Pô, mas não faz sentido isso de 5G da Covid aqui, não faz nenhum sentido, mas é novo, a gente não tem tempo para pensar nisso. Isso controla o comportamento de muita gente, sim. Então, eu acho que a modelação é fundamental nisso, né? Só que de observar ela com todo esse fluxo de informação que a gente tem é Big Data, né? Porque a gente chega a um modelo, chegam vídeos no WhatsApp toda hora, no Facebook, das mais variadas pessoas e grupos fazendo isso, né? Aí talvez seja interessante para guiar, olhar esse papel dos líderes, né? De quem está guiando, quais são os grupos que estão criando esse conteúdo para ele se disseminar, né? Lembrando do meme, a gente está na sociedade memética mesmo, né? O Tolkien acertou lá. Uma pessoa cria um meme com uma informação política e se espalha rápido e aquilo vira verdade, às vezes, assim, para quem já tem aquela predisposição, né? A lidar com aquele tipo de informação, né? Os vieses de confirmação e tudo mais. Então, modelação é uma coisa que deve ser estudada, sim. Inclusive, acho que a modelação é um processo que faz concorrência direta com o controle por regras, né? Porque o que não faltou foi
informação em todos os veículos de informação a respeito da importância dos cuidados sanitários, do distanciamento social, mas da feita que as pessoas veem pessoas indo na contramão, né, estando circulando na rua, sem máscara, não tendo cuidados, tende a se espalhar, né, a cada vez mais pessoas também seguirem o exemplo, né, fazerem igual, mesmo que estejam ainda as autoridades dizendo, olha, ainda não acabou, tem que continuar o cuidado, saia somente se você precisar. Buscando assim, o processo fundamental que está lá, eu pensei no exemplo, que é, por exemplo, as embalagens de cigarro, né, que desde então elas vêm com aquela comunicação de risco, né, que está lá no fundo, seu dente vai ficar podre, seu filho não vai prestar, nada vai dar certo na sua vida se você fumar, né, uma imagem bem chocante. Só que se você estava lá no bar antes da pandemia, seu amigo acendia o cigarro, você olhava para a comunicação de risco aqui, olhava para o seu amigo acendendo cigarro, pô, só um. Bem trivial, não tem nada a ver, mas o processo possivelmente tem fenômenos similares aí, né? Que é isso. Você tem informação, você sabe que aquilo te faz mal, mas você tem aquela contingência ali. Você tem a regra também, né? E aquela contingência guiando comportamentos também, né? Todo esse paradoxo de contingências aí. Isso é um probleminha técnico aqui do meu celular, que não queria parar de despertar sozinho. Deixa eu ver, acho que não tem mais perguntas do YouTube, mas com certeza tem várias questões que poderiam ser esmiuçadas, daria para fazer um evento, cada slide aí da tua palestra podia desdobrar numa nova palestra, né? Porque são realmente vários setores da sociedade que foram afetados comportamentalmente, né? E tem, para cada setor tem questões específicas e a gente vem discutindo alguns deles ao longo do evento. Então, obrigada, Hernando, por ter compartilhado esse momento com a gente. E a partir de agora, você é o novo host do evento.